Alô, planeta Terra. Alô, Brasil. Dia 28, quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Estamos aqui no nosso Jogando Conversa Dentro. E hoje é um dia... eu fiquei assim, faço ou não faço, faço ou não faço hoje, porque a gente está lançando hoje o Black Friday. Eu resolvi entrar nessa brincadeira, nessa onda do Black Friday. Como eu venho há mais ou menos um ano criando uma nova vida profissional, porque depois da pandemia mudou tudo, né? E eu fiquei quase 25 anos fazendo cursos de formação presenciais por grande parte do Brasil, e isso tudo mudou, né? A pandemia mudou essas relações de trabalho, entrou muito online, né? O home working, marketing digital, então mudou muita coisa. Eu não tinha um plano B, eu fiquei, na verdade, eu venho trilhando esse caminho de professor e terapeuta quase 30 anos, e eu não tinha um plano B. O plano B era a vida, o trabalho, essa coisa toda, que eu fui desenvolvendo de um jeito artesanal, de um jeito improvisado, de um jeito amador, né? Eu acabei tendo uma grande equipe de produtores por todo o Brasil, e enfim, e tudo isso foi mudando. Então agora eu estou criando um novo plano A, né? Porque o que era plano A virou plano B, e esse plano A é eu ter contratado uma equipe de marketing digital. Isso foi um processo para mim, eu vou fazer 69 anos, apesar de eu ter vivido todo o desenvolvimento disso, né? Eu costumo falar brincando que eu peguei da caneta tinteiro, né? Máquina de escrever, câmera de película, eu fui fotógrafo, inclusive, nos anos 70, e o começo da informática eu cheguei a ter Apple TK3000, né? Ter XT, né? O primeiro PC, e tela de fósforo verde, impressora matricial. Então eu peguei toda essa mudança, né? As primeiras redes sociais, né? Eu tive Orkut, Fotolog, enfim, os primeiros WhatsApp, que eu esqueci o nome agora, como é que eram os primeiros aplicativos de mensagem, enfim. E agora eu tive que fazer um exercício interessante, né, de desaprendizado, porque da pandemia para cá o marketing digital cresceu, isso trouxe toda uma tecnologia, uma técnica totalmente nova, né? Então eu passei por um processo de desaprendizado, de reaprendizado, de desconstrução de muitas crenças, de desconstrução de muitas certezas, né? A minha equipe teve muita paciência, muita resiliência comigo, isso foi muito legal, e a coisa dando frutos, e esses frutos, quando eu fui vendo, eu já tinha 7 cursos gravados na plataforma da Hotmart. Eu sempre fiz curso de formação, tanto na área da terapia da respiração, quanto na área do alinhamento energético. E, enfim, uma das coisas que eu não desmontei dentro de mim foi que eu não tenho... A gente não diz nunca, né? Nunca é uma coisa que a gente não deve dizer. Mas eu acho que eu nunca vou fazer uma formação de professores online. Para mim, eu venho fazendo isso há 25 anos. Para mim, isso é um processo pessoal, olho no olho, tete a tete, toque, né? Tem todo... Eu não estou dizendo que quem faz é ruim ou está errado, não, tá? Eu conheço muita gente boa que faz formação de terapeutas, inclusive a Gabriela, minha esposa, com constelação com boneco. Mas, para mim, não bateu, né? Eu até passei um pouco por essa experiência, porque eu estava dando um curso em São Paulo, o meu curso são 9 dias, o curso intensivo, e no 4º dia uma pessoa teve Covid. Isso foi em 2020. Quer dizer, ainda estava aquele frisson
né? Já tinha vacina, mas era muito caro, tinha muita fila. Eu sei que a história melou e eu dei o resto do curso online do hotel que eu estava em São Paulo. Então foi uma experiência legal para não ficar não gosto disso teórico, né? Eu fiz e não gostei. Então, bom, e aí, de repente, nessa coisa da Black Friday, essa brincadeira e tal, veio essa ideia com a minha equipe, por que não fazer um pacotão, já que eu estou com 7 cursos que eu vim fazendo ao longo desse ano. Cursos que não são de formação, eu criei uns conceitos que eu gostei muito. Primeiro, eu queria fazer um trabalho para público leigo, não para formar terapeuta. Então, isso é um conceito. Depois, eu queria fazer um trabalho que refletisse todos os meus saberes, porque eu fui instrutor de yoga, fui massoterapeuta ayurvédico, trabalho há muito tempo com alinhamento energético, terapia de respiração, tenho uma inserção muito grande no mundo do xamanismo, então tem uma constelação de assuntos. Então eu fui fazendo cursos de treinamento pessoal, dentro desse conceito, mas com o segundo conceito, que é que esses cursos fossem conectados, que eles fossem complementares. E aí a gente está lançando hoje, de hoje meio-dia até sábado, dia 30, às 24 horas, à meia-noite, esse Black Friday com os meus 7 cursos por menos da metade do preço, com acesso vitalício, que é uma coisa que não tem na Hotmart normalmente. O máximo de acesso que eles liberam é 5 anos, mas na Black Friday eles liberam um acesso vitalício, eterno. Então, os 7 cursos, por menos da metade do preço, podendo pagar em até 12 vezes do jeito que você quiser, com acesso vitalício e com ainda botamos um monte de meus amigos estão dizendo que isso é presente de Natal, né? Tem um bônus que você tem 1 ano de gratuidade nos meus workshops online ao vivo. Eu vou dar um agora em dezembro, 12 meses de gratuidade. Ainda vou fazer uma roda de cura de alinhamento energético exclusiva para o pessoal que comprou. E uma mentoria de 3 horas, uma manhã de sábado, para tirar dúvida, né? Para falar sobre esses cursos, tá bom? Então, dá uma olhadinha na minha bio e clica ali e vem, porque além de ser muito barato, tem muita gente que não compra curso e fala assim, não, mas será que em 1 ano, normalmente o pessoal libera por 1 ano, né? Esse não, cara, é a vida toda. Então você não precisa ter pressa em fazer. E aproveita esse valor, porque se você fosse comprar tudo, dava mais de R$1.000. E o curso está por 497, eu acho, em 12 vezes. Beleza? Então tá. Na terça-feira, é engraçado porque eu acabei fazendo quando eu dei quando eu fiz na terça-feira a jornada dos chakras e depois fiz a jornada das 4 direções do xamanismo, na terça-feira, no alinhamento energético, eu acabei criando um link da terça-feira com a quinta. Então, como terça-feira não é um lugar para falar muito, é um trabalho terapêutico, hoje é um lugar de falar, eu pegava o tema de terça e trazia aqui para quinta, para desenrolar mais o tema. Oi, Dulce. Então, Dulce, compra o pacote todo, porque esses 3 cursos que você comprou vão ficar vitalícios, além de você ter os outros 4 cursos, né, por menos da metade do valor. Eu esqueci o que eu estava falando. Me deu um branco aqui. Eu não posso, cara, eu sou muito TDA. Se eu for acompanhar o que estão escrevendo, eu me perco totalmente no que eu estava falando. É impressionante. Mas, enfim, né? Faz parte, a gente está aqui informal. Eu estava falando da terça e da quinta. E aí, terça-feira, eu fiz um trabalho com esse descompasso, né, que a gente acaba vivendo entre o pensar e o sentir, né? É claro que tem uma constelação de possibilidades desse descompasso acontecer, mas a gente falou um pouco disso.
E aí eu vim pensando na terça, na quarta, se eu agregava esse assunto para quinta-feira. Pensei num tema, mas já tinha feito umas 2 lives sobre ser, ter e fazer, que é um tema que eu gosto muito, que tem, direto ou indiretamente, a ver com sentir e com pensar. Mas aí acabou caindo no meu colo esse tema de sexualidade e dinheiro. A vida sexual e a vida financeira e econômica. Eu queria falar um pouquinho disso, porque eu acho que esse é um assunto legal também, já que a nossa intenção aqui é jogar titicas de luz no ventilador. É a gente ficar elaborando para, quando acabar aqui, a gente levar para o nosso travesseiro um pouquinho de material para refletir. A minha intenção é nenhuma pretensão, só a de compartilhar com vocês os meus achismos. Então, a primeira coisa que eu acho legal falar é descaracterizar a palavra sexualidade de genitalidade, né? Eu gosto muito do conceito que o Freud tinha em relação à sexualidade. Muita gente fala, muita gente que não conhece, né? Que, tipo, não vi, não gostei, já ouvi muito isso. Não, que absurdo! O Freud fica falando que as crianças são sexuais, sexualidade infantil e tudo. E o Freud, quando falava em sexualidade, ele estava abrangendo um espectro muito mais amplo, né, do que genitalidade, do que sexo genital, né, do que um pênis e uma vagina. Então, Freud falou de libido, né? Freud falou de sexualidade num conceito muito parecido com quando um hindu do yoga, da Vedanta, fala de Shakti pessoal, né, de poder pessoal, né? A libido é aquela força que te proporciona não só gerar um outro ser, né, dando continuidade à perpetuação da espécie, como gerar uma obra, né? Você vai ver isso mais detalhadamente no meu treinamento de chakras, né? O segundo chakra é o repositório da libido. É um chakra que tem a ver com a sexualidade genital, é um chakra que tem a ver com reprodução, porque ele faz uma interface energética, né, com uma conexão energética com as glândulas sexuais. E o segundo chakra, ele tem uma coisa muito interessante. Ele é a semente da libido, ou seja, aquela energia que vai te proporcionar reproduzir uma pessoa e reproduzir uma obra. Então, quando a gente fala do quinto chakra, o quinto chakra tem uma pergunta. O que você fez daquela libido que você recebeu no segundo chakra? Que te faculta, se você quiser, reproduzir uma outra pessoa e reproduzir o fruto dos teus talentos, né? Todo mundo nasceu com talentos, com vocações, com capacidade, com potencialidade, né? Para deixar uma obra, né? Por que a gente trabalha? A gente trabalha para expressar esse potencial, né? Isso que o Spinoza chamava de conatos, né? Que tem muito a ver com libido, tem muito a ver com Shakti, né? A gente expressar esse potencial de criativo, né? Produtivo, que todo mundo nasceu com 1 ou com 2, né? Então a gente trabalha para isso, a gente trabalha para deixar um legado para as próximas gerações e a gente trabalha para receber remuneração e reconhecimento. Eu estou querendo chegar nesse lugar que os orientais conhecem bem, onde sexualidade faz uma interface com vida financeira e econômica, principalmente porque o mundo, a humanidade, convencionou que o dinheiro, papel moeda, seria o parâmetro de troca, seria o fator troca que o ser humano acabou elegendo, né? Então a gente não paga
a nossa comida, as nossas contas com vacas, nem com rolos de tecido, nem com sacos de cereal. A gente paga com papel moeda. Isso ficou planetário. O mundo inteiro é assim. O mundo inteiro é capitalista. Mesmo quando é comunista, é capitalista, porque tem dinheiro. E dinheiro é capital. Então, isso proporcionou mais ainda essa conexão entre sexualidade e libido, e dinheiro. Eu me lembro sempre, quando eu falo disso, do Dr. Reich. O Dr. Reich foi um dos discípulos do Freud naquela época, né? Junto com Jung, né? Enfim. E assim como Jung, ele, depois de um período, ele tem uma cisão com Freud, que Freud detesta. Freud passou a não gostar nem do Reich, nem do Jung, porque ele era muito vaidoso. E ele estava na cabeça de um grande portal que estava se abrindo no mundo ocidental, que foi a psicanálise, que mudou todo o ensino da psicologia, mudou todo o andamento da psicologia. E o Reich, ele foi... reza a lenda que um dia o Reich teria chegado para o Freud e falado assim: professor, doutor, quando é que a gente vai inserir o corpo na terapia? E o Freud, que antes de ser neurologista, tem gente que pensa que ele era psiquiatra, não, ele era neurologista, mas ele tinha sido anatomista antes. E o Freud virou para ele e falou assim, anatomista e fisiologista, teria falado para o Reich: a gente não conhece fisiologia humana suficiente para inserir trabalho corporal, inserir corpo em terapia. E foi isso que o Reich foi fazer. Talvez tenha sido o único discípulo direto do Freud que, além de professor e clínico e escritor, ele foi um homem de laboratório, porque ele foi para o laboratório. Ele se tornou um cientista, né, nessa missão de inserir o corpo na terapia. Depois isso teve um desdobramento, que eu não vou entrar na questão aqui, que o Reich descobriu e provou em laboratório a energia vital. Aquilo que o hindu chama de prana, o japonês chama de ki, o chinês chama de chi, né? É onde atua a homeopatia, onde atua a acupuntura. Ele chamou de orgon. E desenvolveu uma literatura, mudou a forma de fazer terapia, né? Ele chamava antigamente de vegetoterapia, passou a se chamar orgonoterapia. Ele desenvolveu uma série de aparelhos para poder atrair, condensar e operacionalizar a energia vital. Ele acabou sendo preso como charlatão e morreu na cadeia. Enlouqueceram o Reich na cadeia e morreu lá. Mas ele é o pai das terapias corporais. Ele foi o cara que inseriu o corpo na terapia. E ele tinha uma coisa interessante, talvez ele tenha sido o único dessa galera de primeira geração que teve uma inserção profunda na política. Ele era marxista e ele foi expulso de todos os partidos comunistas que ele pertenceu, assim como ele foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas que ele pertenceu. E tem uma fala do Reich, né, que é muito interessante, quando ele dizia que a nenhuma instituição interessa um ser humano potente, nem a nenhum partido político, nem a nenhuma instituição de saúde, nem a nenhuma instituição de nada, né? Ele achava que um ser humano potente, né, culto, inteligente, saudável, criativo, com poder de reflexão, de realização, esse ser potente, ninguém controla e manipula. E a nenhum sistema, nem religioso, nem filosófico, nem psicológico, nem médico, a nenhum sistema político interessa um ser humano com esse nível de independência, liberdade e autonomia, porque esse ser ninguém controla nem manipula. E aí o Reich falava uma outra coisa interessante também. Ele dizia que dificilmente, claro que ele estava generalizando, dificilmente alguém que não tem uma vida sexual plena, que não tem um orgasmo pleno, né? Ele se dedicou muito a
a função... Bom, ele escreveu um livro chamado Função do Orgasmo, né? Dá uma olhadinha lá. Tem 2 livros que resumem Reich de uma forma bem legal. É A Função do Orgasmo e Revolução Sexual. Então ele dizia que dificilmente alguém que não tem uma vida sexual potente, que não tem um orgasmo pleno, dificilmente essa pessoa é próspera. Não é rica. Não é rica. Para ser rico, não precisa ser potente necessariamente nesse sentido reichiano, né? Uma pessoa inteligente e habilidosa com negócios, né? Pode ter bom ou mau caráter, que ela pode ficar milionária. Ele não se referia a isso, até porque ele era comunista, né? O conceito de potência do Reich, o conceito de prosperidade do Reich era, e eu falei muito isso nas 2 lives que eu fiz, falando sobre a minha história de autônomo, né? As 2 lives que eu fiz no mês passado, falando, você tem medo de se reinventar? Que é isso que eu estou passando agora. Aliás, a minha vida foi uma sucessão de reinvenções. E o Reich tinha, em relação à prosperidade, um olhar de potência, né? A prosperidade é a habilidade que você tem de, com os teus talentos e vocações, você desenvolver um trabalho e ser remunerado por esse trabalho o suficiente para você sustentar a vida potente que você desejou e idealizou para você. Isso não tem necessariamente a ver com ficar rico, né? O Reich, como um bom comunista, sabia, eu não sou comunista, mas sou de esquerda e concordo com ele, que o mundo não precisa de ricos. O mundo precisa de gente potente e próspera. Isso não tem nada a ver com rico. Próspero está muito mais perto do criativo, do inteligente, da inteligência emocional, né? Da capacidade de ter habilidade de instrumentalizar esse seu conatos, essa sua potência pessoal, né? Para com os seus talentos e vocações, você, com o seu trabalho, você poder gerar recursos financeiros, né? Obviamente, né? Prosperidade é abundância. Abundância é a palavra que dá um congresso, né? Para uns, abundância é ter muito dinheiro, para outros, abundância é talvez isso que eu estou colocando aqui, né? Você ter abundância de resultado do seu conatos, né? Da sua libido, que você pegou os seus talentos e vocações, a sua paixão, e colocou isso a serviço da humanidade e recebeu remuneração digna, suficiente, para que você pudesse prover abundância. É claro, se a tua meta é abundância de dinheiro, né, aí vai funcionar esses coaches de prosperidade, essa teologia da prosperidade dos pentecostais. Tem muita gente, aliás, muita gente na nossa sociedade capitalista que você fala em prosperidade e pensa em muito dinheiro. E a gente tem 2 times contra dentro desse imbróglio, que é essa cultura católica, né, de romantizar a pobreza, onde é mais fácil um rico passar no buraco de uma agulha, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, isso instilou no inconsciente coletivo, e eu tenho falado isso bastante, porque eu acho isso muito grave, né? A lavagem cerebral que a gente recebeu da igreja, né? Convencendo a gente de que a gente nasceu pecador e culpado, de que nós somos seres vazios e faltantes, porque a gente nasceu pecador e culpado, que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre que fazer por si, que dar de graça é mais nobre do que cobrar, né? Então, essa mistura maldosamente deliberada de confundir alto valor com vaidade,
de confundir eu primeiro com egoísmo, né? Eu acho isso tão importante, né? Porque eu primeiro tem a ver com... É engraçado, porque eu primeiro tem a ver com a frase de Jesus, a mais famosa. Amai ao próximo como? Ele não falou mais que a ti mesmo, nem antes de ti mesmo, porque ele era um cara esperto. Ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Então, amai ao próximo como? É igual máscara de avião. Você pode estar com uma criança recém-nascida no colo. A máscara primeiro em você, depois na criança. Então, olha quanta coisa foi deturpada, né? Que fez com que nós chegássemos com essa lavagem cerebral católica, anti-prosperidade, né? Anti-tudo, né? Anti-riqueza e anti-prosperidade. Porque ser pobre é bom aos olhos de Deus, né? Rico só a igreja. E junta isso com uma doutrina capitalista que foi o que... Estou perdendo a palavra aqui. Foi o que medrou, não é? Medrou é um termo muito antigo. Foi o que passou a funcionar em todo o planeta, né? Tiveram tentativas comunistas, todas elas nada comunistas, tentativas anarquistas, eu não sei se tiveram, mas o capitalismo foi o que dominou o planeta no sentido econômico e financeiro e ideológico, né? Então, nós ficamos com esse curto-circuito em relação à nossa questão com prosperidade, né? Por isso você fala prosperidade, a maior parte das pessoas pensa em acumulação de dinheiro. O próspero é aquele que ganhou o dinheiro, né? Quando próspero, voltando lá para o Reich, que tentou fazer esse link entre psicologia e política, entre psicologia e ideologia, né? O Reich era muito doido, ele queria, claro que não deixaram, ele queria que as fábricas tivessem educação sexual. Ele queria fazer espaços de fazer amor nas fábricas, para que os operários pudessem desenvolver a sua libido, o seu conatos. Eu não estou falando de genitalidade, tá? Estou falando também de genitalidade, mas é muito mais amplo, né? Por isso eu comecei, Freud, quando falava de sexualidade, ele falava de libido, que transcende, né? Que inclui e transcende a questão da genitalidade. É libido, é poder pessoal, é conatos, é shakti, né? É o talento, as vocações, as habilidades, as capacidades, as potencialidades, o tipo de inteligência com os quais você nasceu, que te facultam, repito, por que a gente trabalha? A gente trabalha para expressar tudo isso, para deixar um legado para quem veio depois, para quem vier depois, e para a gente receber remuneração e reconhecimento. E repito de novo, prosperidade é a habilidade de pegar esses seus talentos e vocações, as paixões pelo que você gosta, as tuas habilidades e capacidades, transformar isso num trabalho que te gere recursos para você sustentar a vida que você deseja, a vida potente, próspera e criativa que você deseja. Agora, quando se fala nisso, né, da vida que a gente deseja, a gente vai ter, atravessando, fazendo curto-circuito com isso, as doutrinas católicas e as doutrinas capitalistas, que vão criar um curto-circuito, né, na administração, na logística, da gente entrar em contato com o nosso desejo, entrar em contato com o nosso real propósito, entrar em contato com o nosso real objetivo. E o nosso real objetivo, propósito e meta e desejo, né, devia estar fundamentado nessa libido. Qual é o meu potencial? O que eu amo? O que eu tenho paixão? O que eu tenho talento?
que me interessa, o que eu tenho habilidade, o que eu tenho capacidade, o que eu tenho vocação. É isso que que o sistema governamental, religioso, deveria ter trabalhado para que o ser humano pudesse desenvolver em toda a sua potencialidade. E o que se fez foi exatamente o contrário. Tanto politicamente quanto religiosamente. Foi castrar, 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 castrar o tempo todo. Porque, como dizia o Dr. Reich, a nenhuma religião, a nenhuma doutrina política interessa um ser humano potente. Porque esse ser humano ninguém controla e manipula. O que isso tem a ver com sexualidade? Tudo. Principalmente quando a gente vive num mundo onde o sistema de troca que se convencionou é dinheiro, e dinheiro é poder. Dinheiro é potência. Eu estou falando de poder no sentido escroto capitalista, não. Estou falando poder no sentido de que quando você recebe o dinheiro, você está recebendo um retorno dessa emissão de Shakti, de libido, que você coloca para o mundo. Que deveria funcionar, todo mundo deveria ter condições, estímulo, ambiente, educação, cultura, no sentido de você poder reconhecer o seu potencial, reconhecer seus talentos e vocações, e a escola, o governo, o sistema te dá recursos para que o teu trabalho fosse fruto dessa potência, dessa libido. Só que não. É só você ver como a educação foi construída, como a saúde é construída, como até hoje não se resolveu saúde e educação, porque é interessante manter saúde e educação no nível bem ralé, porque o que seria de um país se todo mundo fosse bem alimentado, culto, inteligente, bem informado, com massa crítica? Não ia ter centrão, né, gente? Não ia ter político corrupto, provavelmente, porque iam ter seres potentes. E aí, voltando àquela pergunta, né, o que tem a ver com dinheiro, com sexo, né? Uma das coisas que eu acho muito emblemáticas, muito sintomáticas, é a gente ver, normalmente, religião e ditadura, uma das coisas mais eficientes que quase toda religião e ditadura faz é demonizar sexo e dinheiro. Reparou? Demonizar sexo e dinheiro. O advento da pornografia é um sintoma de uma sexualidade adoecida, por exemplo. Então, a gente vai... esse conceito do que sexo tem a ver com dinheiro, a gente vai encontrar isso na própria teoria dos chakras. Como eu estava falando, desculpa eu repetir. O segundo chakra é o centro energético aonde mora, né? Aonde você recebe ao nascer a tua libido. A energia que vai te facultar ter uma vida sexual para, se você quiser, reproduzir um outro ser humano e para se apropriar dos seus talentos e vocações e potencialidades e desenvolver o trabalho que você vai deixar como legado aqui e que vai te remunerar e que vai te trazer reconhecimento. E essa remuneração, que por acaso é por dinheiro, é o que completa o ciclo. É essa remuneração que vai te dar recurso, material, para você continuar o teu trajeto rumo ao teu desejo, ao teu projeto, à tua meta. E dentro de uma perspectiva não poluída por essa coisa católica e essa coisa capitalista, o que deveria ser esse objetivo, esse desejo, esse propósito? Deveria ser os finalmente da tua libido. Não é? Propósito. Você tem uma meta, tem um lugar para ancorar esse desejo, tem uma direção para andar nesse movimento
de expressar esse potencial interno e ir conquistando prosperidade e plenitude. Essa deveria ser ensinado desde na escola e na família o objetivo da vida. Deveria, mas só que não é, né? A gente reduziu isso a castrar, né? A história vem fazendo isso, né? Religião vem fazendo isso, sociedade, governos, política vem fazendo isso, tentar o máximo possível diminuir a autoestima do ser humano, diminuir a mais-valia do ser humano, diminuir o amor próprio do ser humano, diminuir o poder pessoal do ser humano. Para quê? Para manter o ser humano controlável e manter o ser humano manipulável. É só estudar um mínimo de história. Isso não é a minha opinião. Isso aí é fato. Fato não, fatos abundantes ao longo de toda a história, né? E aí a gente vê qual é a relação que tem do sexo com dinheiro e a gente vê por que o Dr. Reich dizia que dificilmente alguém que não tem uma vida sexual plena, que não tem um orgasmo pleno, dificilmente essa pessoa tem uma vida potente, criativa e próspera. Só que, voltando de novo e me repetindo outra vez, quando o Reich falava de sexualidade potente e um orgasmo pleno, isso não tinha nada a ver com pornografia, isso não tinha nada a ver com performance, né? Isso tinha a ver com uma sexualidade permeada de plenitude humana, né? De inteligência emocional, de amor, né? De toda uma complexidade de profundidade que deve existir entre duas pessoas, não importa que sexo são, né? Ou 3 ou 4, porque hoje também, né, os modelos de relacionamento, de casamento, já estão se expandindo, né? Mas eu estou falando em termos de qualidade, não de quantidade de amantes, né? Então Reich falava disso, né? De um tipo de qualidade que transcende a mera genitalidade, transcende performance sexual. E quando ele falava de potência, de desejo, de meta, né? Ele não estava como se faz no mundo capitalista, que a meta da vida, infelizmente, né? Porque isso é engendrado deliberadamente ao longo de séculos, né? A pessoa nasce sem estímulo nenhum e a meta é arrumar o melhor emprego possível que eu possa ganhar o máximo de dinheiro possível. A vida se reduziu a isso. E aí, que tipo de sexualidade que é exercida por uma pessoa cujo objetivo da vida é acumular dinheiro? Cuja pessoa que o objetivo da vida é meramente para usufruir o prazer dos sentidos, que é muito importante, super importante, né? É uma pena que as religiões também demonizem, né, o usufruir do prazer dos sentidos, porque é muito importante, muito importante. Agora, o que a religião fez foi demonizar o fruir dos sentidos. O que o capitalismo fez foi tornar isso o objetivo da vida, porque tudo isso se constrói quicando entre uma religião castradora, né, e um capitalismo utilitarista do ser humano. Espaço zero para conatos, para potência, para orgon, para Shakti, para nada que seja mais potente do que uma vida sexual quantitativamente grande e acúmulo de dinheiro. Não é? Eu gosto desse assunto, eu acho que esse assunto é um assunto bacana que a gente tem que olhar, porque isso tem a ver com uma reflexão da sexualidade mesmo, né? Eu, como aquariano, eu gosto muito de transgressão, eu gosto muito de disrupção, então eu acho fantástico esses tempos que a gente está vivendo com uma diversidade de identidade de gênero enorme, com uma diversidade de orientação sexual, com uma diversidade de formatos de família, né? Eu tive um amigo que morreu,
que a viúva dele, hoje, não sei se hoje ainda que eu perdi o contato, mas depois que ele morreu e tal, ela formou ela foi participar de uma família que era um marido, 3 mulheres e 5 filhos. Né? Tem trisais de 3 homens, tem trisais de 3 mulheres, tem 2 mulheres com homem, 3 mulheres com homem, enfim. Ainda é meio machista isso aí, porque eu vou achar bacana mesmo quando tiver um trisal de 2 homens e 1 mulher. Quando eu tiver uma família de 1 mulher, 3 maridos e 5 filhos. Por enquanto ainda tá machista, né? Porra, o cara deve ser fodão, né? O cara que tem, 3 mulheres, 5 filhos, né? O trisal, onde é um homem e 2 mulheres. Então, ainda estamos caminhando. Então, eu acho que tudo isso cria um certo paradoxo, que, por um lado, a gente vê uma diversificação, né? Um aumento da liberdade de amar, qualquer maneira de amor vale a pena, como dizia o Milton, mas qualquer maneira de amor. Porque, por outro lado, a gente vê muita pornografia, muita banalização, muita sexualização precoce, uma coisa que está muito no imaginário coletivo, é essa coisa, sexo é igual genitalidade. Então, um olhar ainda muito genitalizado para o sexo. Então, a gente, né, tem esse paradoxo aí. Né? A gente está vivendo um momento de muita liberdade, em vários sentidos, mas, por outro lado, em outros segmentos da sociedade, talvez na grande maioria, né, ainda um olhar para a sexualidade muito genital e muito calcada na mera gratificação. Quando eu falo mero, eu não estou desqualificando, tá? Não estou dizendo que é ruim nem que é menor. Estou dizendo mera no sentido que fica só isso, só gratificação dos sentidos. Então, eu acho que está tendo um declínio da afetividade, um declínio da ternura, um declínio do romantismo, um declínio da subjetividade do sentir, né, que deveria acompanhar a sexualidade. Eu não estou falando no sentido moralista e ético, não sexo só com amor, não, de forma nenhuma. Eu acho que sexo deveria vir acompanhado de um estofo, que não precisa ser necessariamente amor, mas um estofo que dê à genitalidade uma complementaridade humana, né, dentro da potencialidade que o humano é capaz de interagir, a nível intelectual, a nível táctil, a nível emocional, afetivo, né? Isso meio está perdendo, né? Isso meio está se esvaindo para uma sexualidade muito genital e pouco comprometida com o emocional e com níveis subjetivos mais subjetivos, né? Não vamos falar aqui de espiritual, senão a gente entra em um outro assunto que dá outro congresso. Então, gente, eu acho que o papo é esse, né? Eu acho que eu falei o que eu queria falar, vai ficar gravado aqui. Amanhã eu estou colocando no meu canal de vídeos no YouTube, para quem está chegando agora. Vai entrar no meu canal de podcast no Spotify, tá? E eu queria encerrar falando de novo o que eu falei no início, porque hoje é o dia em que eu estou lançando a minha primeira Black Friday, né? Minha primeira Black Friday. E eu estou disponibilizando pela plataforma da Hotmart 7 cursos, os 7 cursos que eu fiz ao longo do ano passado todo e desse ano. Né? Tem um curso que é o Despertar, que é o desenvolvimento e educação do canal sensitivo. Tem um de meditação muito legal. Tem o método Silenciar, que é meditação, relaxamento e respiração no auxílio ao tratamento do estresse, da depressão e do pânico. Tem um de chakras muito legal e tem o último que eu lancei, que é o de xamanismo. Todos eles com um critério muito, muito bem estudado. Primeiro, muito conteúdo e simples, sem erudição.
porque eu quero atingir o público não terapeuta. Não são formações. Depois, prática, muita prática, efetiva, testada e simples. Depois, os cursos todos se complementam. E quando eu fiz esses cursos, gente, eu acho que isso é o mais importante para falar para vocês aqui. Eu tinha um projeto, já tinha uns 10 anos que eu vinha gestando um projeto de como é que eu poderia sintetizar os 50 anos que eu estudo, pesquiso, aprendo, pratico, os quase 30 que eu sou profissional, como é que eu poderia sintetizar isso em ensinamentos que fossem simples? E eu fiz isso aí. É exatamente o que coroa a minha vida profissional. Estou chegando nos 69 anos e estou oferecendo o produto desses 50 anos na forma desses cursos. Pela menos da metade do preço, acesso vitalício. Esse acesso vitalício só tem, a Hotmart só abre esse acesso na Black Friday, tá? Então é para a vida inteira, não tem nem pressa de ver. E 7 cursos que se complementam. E ainda tem um monte de bônus, tá? E o principal deles, você vai ter 1 ano de gratuidade em todos os workshops online, ao vivo que eu fizer. Vou começar fazendo um em dezembro. Beleza? Toca aqui na minha bio. Só vai até meia-noite de sábado. Beleza? Depois volta o sistema antigo, os preços antigos, acesso só por 1 ano, né? Essa coisa mais tradicional. Então aproveita, você que me segue, fica comigo para o resto da vida, tá bom? Por um preço super baratinho. Pode pagar em 12 vezes, gente. Menos da metade do preço, tá bom? Então, até terça-feira na Roda de Cura. Um beijo para vocês, um bom fim de semana. Tamo junto.